Glória a Deus. Amém. Meus amados, quem veio nesta noite escutar uma palavra do Senhor, diga amém. Por favor, você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo a leitura que foi feita na abertura do culto nesta noite, no livro de Josué, no capítulo de número 24. Eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Corrigida. Josué, capítulo 24, versos 14 e apenas o 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 e versículo 15, para a nossa meditação nessa noite. Os meus amados irmãos que estão sentados na última cadeira, nas últimas cadeiras da igreja, estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Glória a Deus. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Quem achou, diga amém. Se você não tem a versão ou a tradução Almeida Revista e Corrigida, por favor, acompanhe aqui na mídia, para que você possa acompanhar a leitura junto. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitai. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de, somente a parte C desse versículo de número 15, que nós pudéssemos fazer essa leitura de maneira uníssona, todos juntos, para que a gente possa fixar somente a parte C do versículo número 15. Amém? No 3, todos juntos, apenas a parte C, quando Josué fala, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. No 3, vamos ler todos juntos com uma voz bem forte, para que a gente possa gravar este texto. 1, 2, 3. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo nessa noite pela tua palavra que acaba de ser lida. O meu pedido aqui nessa noite é que tu venha através da tua palavra falar aos nossos corações, trazer, Senhor, libertação da mente, de almas aqui. Vem, Senhor, transformar cada família que aqui veio, através do poder da Tua palavra. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, família é um projeto de Deus. Família é um projeto que não foi pensado pelo homem, muito menos criado pelo homem. Família, ele é um projeto que foi pensado, projetado e, antes de tudo, arquitetado no coração de Deus. A família, ela é a menor célula de uma sociedade. Toda vida que você estiver no meio da rua, toda vida que você estiver no seu trabalho, toda vida que você estiver em uma condução coletiva, todas as vezes que você estiver em um supermercado, em qualquer lugar que esteja ou esteja em um ambiente com outras pessoas, você vai observar que ali está a sociedade. E a menor célula que compõe esta sociedade são as famílias. Em cada lar, em cada residência, ela possui uma família e todos juntos constituímos a sociedade. Quem projetou a primeira família no jardim não foi o homem, foi Deus.
Deus que olhou para o jardim, olhou para Adão e no seu coração falou: não é bom que o homem esteja só. De tudo que ele criou, de toda a sua criação, após criar, ele falou uma frase muito conhecida: e viu Deus que era bom. Deus criou o sol, Deus criou a lua, todos os animais, a relva do campo, tudo. E ao final de tudo isso, ele sempre falou: e viu Deus que era bom. Mas existiu algo que não estava bom, e o próprio Deus fala isso: era o homem só no jardim. E ele vai falar: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, para que esteja com ele todos os dias. E foi Deus que projetou e arquitetou esta família. A nossa igreja é formada por família. Meus amados, esta mensagem, ela é muito extraordinária, falar sobre família, porque nunca se levantou tantos ataques contra e para a destruição das famílias, como nós temos visto nos dias atuais. Nosso adversário, a sociedade no modo geral, todo o sistema de mídia, todo o sistema político, governamental, toda a estrutura de mídia, toda a estrutura que governa as leis e imperam sobre tudo, nunca se levantaram de maneira tão forte para destruir as famílias. Quando eu falo destruir o homem e a mulher que decide se casar, ter filhos e criá-los na presença do Senhor. Se você tiver um pouco de atenção naquilo que eu vou falar, você vai entender o porquê que eu estou dizendo que nunca se levantou tantos ataques para a destruição desta família. Esta tarde, quando eu estava preparando esta mensagem, irmão Vitor, eu estava pesquisando sobre alguns dados a respeito de família, e eu trouxe aqui alguns dados bem atualizados. Dados tanto do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e dados também da FGT, Faculdade Getúlio Vargas, que trabalham com levantamentos estatísticos. E de acordo com todas essas três instituições, meus amados, os dados que temos mais atualizados de 2023 é que cerca de 60% dos casamentos, irmão Vitor, ou seja, de 10 casamentos, 6 em menos de 10 anos terminarão em divórcio. Uma equipe de pediatras e psicólogos fizeram um levantamento no estado do Paraná. Realizaram um estudo sobre os impactos e os possíveis sintomas sentimentais e psicológicos em cada criança após o divórcio dos pais, separando por faixa etária. Talvez você possa imaginar ou pensar, ou talvez a sociedade até pregue isso, mas se não está dando certo, é melhor que separe. Se não está dando certo, melhor separar. Meu filho ainda é pequeno, não tenho nem filho, meu filho ainda está adolescente, ele supera. E aí esse grupo de psicólogos infantis e pediatras levantaram um estudo falando a respeito de como que o divórcio impacta em cada faixa etária de uma criança. Só para que você possa ter uma ideia. O divórcio, quando ele acontece na gravidez ou nos primeiros dias de vida, a criança ela é afetada pelo estado de ânimo da mãe. Esta criança, ao nascer, ela tem uma propensão maior de desenvolver pouco peso ou ter um atraso cognitivo e emotivo. Se o divórcio acontece quando a criança tem de 1 a 3 anos, essa criança ela tem uma probabilidade muito maior de se tornar mais tímida, de se comportar como uma criança com uma idade afetiva muito menor. Essa criança ela vai requerer uma atenção muito maior e tem uma probabilidade de ter pesadelos noturnos. Tudo isso influenciado pelo divórcio dos pais. Se o divórcio acontece entre os 2 e os 6 anos, a criança entende que aquele divórcio, ele entende que por um dos membros do casal vão dormir em casa, é provável que ele entenda ou pense que aquilo é culpa da criança. E a criança vai desenvolver todo um distúrbio, todo um transtornos, por entender que provavelmente ele não tem ainda o entendimento e o desenvolvimento, mas ele entende que o pai ou a mãe não está dormindo em casa, de alguma forma ele tem culpa nisso. Se o divórcio acontece após os 6 anos, a criança tem um grande temor, ela desenvolve um temor, fica mal assombrada, ela desenvolve uma profunda sensação de perda, de tristeza, ela desenvolve um transtorno de abandono, porque simplesmente ou o pai ou a mãe não está mais em casa, ela se sente abandonada. E ela cresce com aquele sentimento de abandono.
Se o divórcio acontece entre os 6 e os 9 anos, ela tem uma proporção maior de desenvolver um sentimento de rejeição, desenvolver fantasias de reconciliação, e ela fica naquela expectativa durante toda a sua adolescência. E aqui, meus queridos, esse estudo ele vai trazer uma proporção do que acontece em cada faixa etária, de como aquilo causa um impacto muito grande na vida daquela criança. Por que eu estou falando isso? Pastor, por que você está trazendo todos esses dados? Exatamente, meus amados, porque se nós olharmos para o nosso contexto social, Brasil, na proporção em que a taxa de divórcios no Brasil ela dispara, os números de suicídios entre crianças e adolescentes também dispararam na mesma proporção. Enquanto que o número e a taxa de divórcio tem crescido, o número de suicídio entre crianças e adolescentes também dispararam de uma maneira vertiginosa no nosso Brasil. Se você tiver uma ideia, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes no Brasil atualmente é 4 vezes maior do que a média mundial. Meus amados, nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de família, nós estamos falando de você, nós estamos falando da nossa casa. Na última década, o Brasil manteve uma média de 60 mil homicídios por ano. Só para que você possa ter uma ideia, isso aqui é apenas a introdução da mensagem. Eu peço que você tenha muita atenção nesses dados que eu estou trazendo aqui, para que você possa entender aquilo que Deus tem para tratar e falar aos nossos corações nessa noite. A taxa de homicídio no nosso Brasil, meus amados, ela é cerca de quase 30% ao ano a cada 100 mil habitantes. A título de comparação, na Primeira Guerra Mundial, que foi a guerra mais mortal e mais sangrenta, a taxa de mortalidade não chegou a 3%. Ou seja, nós vivemos em um país em estado de guerra, quando se tratando de mortalidade, porque nós temos uma taxa de mortalidade de 30% quando falamos de 100 mil habitantes. Quando você levanta todos esses dados, quando você não tem paz ao sair na rua, quando chega em casa, você sente um desespero para entrar logo em casa, porque pode acontecer alguma coisa, quando você já não sente mais paz de andar com o celular à mostra no meio da rua, quando você não tem mais paz de andar em qualquer lugar, dependendo do horário, tudo isso reflete e impacta sobre famílias, porque cada uma dessas pessoas que estão cometendo crimes, que estão assassinando, que estão matando, são membros e pertencentes de uma família. Ao olhar para todo esse contexto, meus amados, e talvez você possa até imaginar, conhece alguém, você possa até imaginar que a sua família, alguém esteja também passando por isso, você possa até se colocar que a sua família esteja passando por isso, você pode nesse momento estar fazendo a pergunta: sim, pastor, todos esses dados talvez sejam conhecidos, alguns eu não conhecia, mas qual é a solução para tudo isso? Como que a gente resolve tudo isso? Qual é a solução para que as taxas de homicídio dela caiam? Qual é a solução para que as taxas de divórcio diminuam? Qual é a solução para que a gente tenha filhos, crianças e adolescentes que cresçam sem se envolver com a criminalidade? Qual é a solução para que a gente possa ter famílias crescendo debaixo da graça do Senhor? E aí, ao ler esse texto de Josué, capítulo 24, a gente pode aqui, meus amados, através das Escrituras Sagradas, entender que o antídoto para a crise, para a corrupção e para toda a degradação da sociedade na qual estamos inseridas é termos famílias que decidiram servir ao Senhor. Pastor, como que resolve tudo isso que você acabou de falar? É quando nós temos famílias que decidiram servir ao Senhor. Quando você lê esse texto de Josué capítulo 24, logo do primeiro versículo você vai ver Josué fazendo um memorial, trazendo a lembrança do povo de Israel. É as últimas palavras de Josué. Josué foi um líder que sucedeu Moisés. Moisés tirou como um forte o povo do Egito debaixo da graça do Senhor. Josué, ele vai suceder Moisés. Josué está no capítulo 24 do seu livro, vivendo aqui os seus últimos dias, e quando eles já tinham conquistado a terra prometida, todas as terras já tinham sido divididas entre as tribos de Israel, estava tudo certo, todas as guerras vencidas, estava tudo em paz, tudo aquilo que precisava ser conquistado já tinha sido conquistado, tudo que precisava ser vencido já tinha sido vencido, tudo aquilo que precisava ser dividido já tinha sido dividido. Agora Josué chama o povo para fazer um último discurso, um último sermão, e ele começa no capítulo 24, quando ele diz: depois juntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais
e eles se apresentaram diante do Senhor. Josué começa a narrar para o povo, fazendo um memorial desde o chamado de Abraão até a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Josué vai lembrar que foi a mão do Senhor que trouxe aquele povo até aquele momento. Josué vai fazer uma recordação para o povo dizendo: sabe qual é a solução quando vocês estiverem passando por crise? Sabe qual é a solução quando vocês estiverem passando por conflitos? Sabe qual é a solução quando o povo vizinho, quando os inimigos se levantarem? Sabe qual é a solução quando vocês não souberem o que fazer, o que decidir? A solução não é trocar governos, a solução não é votar no partido A, no partido B, a solução não são proposições de novas políticas públicas, porque isso nós temos todos os dias temos novos projetos de lei sendo lançados, todos os dias temos novos políticos se levantando, todos os dias temos novas proposições de políticos, de outro e disso, aquilo, mas Josué está nos ensinando que a solução para as crises, que a solução para toda a degradação da sociedade, a solução não está no político, a solução não está em proposições de novas políticas sociais, a solução está em ter uma família debaixo da mão do Senhor e servir de maneira fiel a este Deus Todo-Poderoso. E aí no versículo 14, Josué, ele encerra todo o memorial que ele queria dizer para o povo, desde o chamado de Abraão até aquele momento em que ele estava, relembrando todas as vitórias que Deus deu ao povo de Israel, relembrando todos os embates, relembrando de como Deus, como um forte, deu vitória em todas as batalhas e agiu e teve misericórdia sobre o seu povo. E aí no versículo 14, versículo 15, que foi que nós fizemos a leitura aqui nesta noite, ele vai dizer: agora pois, depois de vocês terem escutado tudo isso, agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deixem fora todos os deuses a quais serviram os vossos pais da além do rio, aqueles que estavam no Egito, e agora servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje aqui a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses dos vossos pais que estavam antes lá, além do rio, ou se vocês querem servir a este Deus que com mão forte vos libertou e deu vitória até hoje. E aí Josué vai tomar uma firme decisão junto com a sua família, e é sobre isso que nós vamos pregar nesta noite. Josué, na parte C do versículo, que foi o versículo que nós lemos todos juntos, Josué, depois de falar se o povo queria servir os deuses da além do rio ou se queria servir ao Senhor, antes do povo trazer uma resposta, ele vai se posicionar com a sua família e vai dizer: não importa qual a resposta de vocês, eu não sei o que vocês querem servir, se os deuses da além do rio ou se o Deus de Israel que nos tirou com mão forte da terra do Egito. Porém, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Qual a solução para resolver tudo isso que nós temos enfrentado, meus amados? É termos uma família que decide servir ao Senhor. É termos uma família que decidiu servir ao Senhor. Pastor, e quais as características que uma família que resolveu servir ao Senhor deve cultivar e deve possuir? É sobre isso que nós vamos pregar nessa noite. A primeira característica de uma família que decidiu servir ao Senhor, que decidiu entregar o governo da sua família ao Senhor, a primeira característica é ter um compromisso espiritual inegociável. O tema desta mensagem é: servirei ao Senhor, a minha casa servirá ao Senhor. A primeira característica de uma família que decidiu servir ao Senhor é possuir um compromisso espiritual inegociável. Uma família que está comprometida com o Senhor busca de todas as formas priorizar a espiritualidade dentro da sua casa, dentro da sua família, em tudo aquilo que eles fazem diariamente. E sabe o que é interessante, meus amados? Quando eu estava lendo este texto, esta busca e este compromisso espiritual, ele é evidenciado basicamente através de 3 atitudes. A primeira delas, anote, a oração. Uma família que decidiu buscar ao Senhor e que tem um compromisso espiritual, esta família não abre mão da oração.
É uma família que busca a face do Senhor dentro da sua casa. É uma família que tem um altar, um monte de oração estabelecido dentro da sua casa. Pastor, a minha casa é um pé de guerra. A minha casa é discussão toda hora. Ninguém se entende, ninguém consegue compreender, ninguém consegue escutar um ao outro. Talvez o que esteja faltando dentro da tua casa é um altar de oração. Por quê, pastor? Porque quando a gente levanta um altar de oração dentro da nossa casa, quando nós levantamos um altar dentro do nosso lar, não tem outro espaço naquele ambiente a não ser a presença do Senhor dentro daquele lugar. Mas por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor nos fala que quando nós buscamos Ele, a presença dEle, a glória dEle desce aonde Ele está sendo buscado. Porque se tem pessoas buscando a presença do Senhor, o coração do Senhor se move em direção àquela adoração, e aquele ambiente não se torna mais o mesmo, mas se torna um ambiente cheio da presença do Senhor. Quando Moisés entrava na tenda, no tabernáculo, para buscar a face do Senhor, a primeira característica, a primeira evidência de que a presença do Senhor estava naquele lugar é que a nuvem do Senhor descia sobre a tenda. A palavra do Senhor nos fala que a Shekinah do Senhor descia sobre a cabeça do sacerdote lá dentro do tabernáculo, porque estava acontecendo a adoração. A primeira característica de uma família que tem compromisso espiritual é ter uma vida de oração. Começa a colocar momentos de oração dentro da tua casa. Pastor, mas a gente vive uma vida tão agitada, a gente sai cedo, chega tarde. Tira um momento para orar com a tua família. Uma família que não ora é uma família que não tem vitória. Tira um momento para orar, seja na hora que acorda ou seja na hora que dorme, mas tenha um momento para orar com a sua família. Ore ao Senhor dentro da tua casa, levanta um altar de oração dentro da tua casa e dentro do teu lar, porque não vai ficar Satanás, empecilho, barreira, potestade, porque se levantou uma família para orar dentro da tua casa. A segunda característica de uma família que tem compromisso com o mundo espiritual é uma família que tem compromisso com a leitura da palavra. Esse ano, mais uma vez, nós estamos fazendo a leitura bíblica, eu e a Ramiro, juntos. Meus amados, vocês não têm noção do quanto nós temos que brigar para isso acontecer. Não brigar eu e ela, mas de fazer um jeito para isso acontecer por causa da rotina. É tanta coisa, são tantas atividades. Se a gente não tomar aquilo como um compromisso, meus amados, passam dias, passam semana e a gente não para ler a Bíblia juntos, porque isso é um compromisso que a família tem que ter, é um compromisso espiritual. Porque quando a família ela se reúne para ler a Bíblia Sagrada, o Senhor desce naquele ambiente, porque existe uma família que está buscando a presença do Senhor através da leitura das Escrituras Sagradas. E a terceira característica, meus amados, de uma família que tem um compromisso espiritual, sabe qual é? Uma participação ativa nos compromissos da igreja. Deus nos chamou para congregar com os nossos irmãos. Existe uma igreja, uma comunidade espiritual. Eu louvo a Deus, meus amados, toda vida que a gente tem uma oportunidade de estar orando por essas crianças, sabe por quê? Porque aqui é o exemplar de famílias que dedicaram-se a sair das suas casas e trazer as suas famílias, as suas crianças, para assistir, para orar, para escutar a palavra do Senhor. É cansativo, eu sei que é, porque temos duas crianças, meus amados, vocês não sabem a luta que é para você se levantar, para você organizar, para você arrumar, para você preparar tudo para estar na igreja com duas crianças pequenas, com 3, com 4, mas é uma luta que vale a pena, sabe por quê? Porque nós não estamos investindo em algo nosso, nós estamos investindo em uma herança que Deus nos deu, mas é uma herança que pertence a Ele, e Deus vai cobrar de cada pai, de cada mãe, a negligência com o lado espiritual dessas crianças. Por isso, meus amados, a terceira característica de uma família que tem compromisso espiritual é uma participação ativa nos compromissos da igreja. Pastor, como que faz isso de maneira prática? Cultive, estabeleça práticas diárias de oração dentro da sua casa. Estabeleça práticas diárias de leitura. Crie ambientes onde a palavra de Deus é discutida. Crie ambientes onde a palavra de Deus é aplicada.
É tão interessante, meus amados, e essa é uma mensagem prática para a igreja nessa noite. Às vezes eu estou dirigindo com o Levi, indo para o colégio, e a gente vai compartilhando coisas que ele sabe, ele pergunta, tudo eu dou um jeito de aplicar uma orientação bíblica, uma orientação da palavra na vida desta criança. Tenha tempos de qualidade com a sua família, e esteja sempre compartilhando da palavra de Deus com a sua família. Mas existe, meus amados, uma segunda característica de uma família que resolveu servir ao Senhor. E a segunda característica é a integridade e a fidelidade a Deus. Meus amados, não tem coisa pior do que um filho olhar para um pai ou para a mãe e não ver integridade no pai e na mãe. Lembra quando eu falei que tudo começa dentro da nossa casa? A sociedade, ela começa dentro da nossa casa. Às vezes você manda o seu filho, vai estudar, meu filho, lá você vai aprender coisas boas, mas quando ele chega em casa, meu filho, vá para a igreja, lá você vai aprender a palavra de Deus, mas quando ele chega em casa, o que é que ele tem aprendido? A família começa em casa, a instrução começa no lar. O que é que adianta você orientar ele dentro da igreja, que é proibido mentir, que não pode mentir, que é pecado mentir, mas quando ele chega dentro da tua casa, ele te vê atendendo o telefone e dizendo, fala para fulano de tal, dizer que eu não estou na frente do seu filho. Você desfaz tudo aquilo que ele aprendeu. Como assim? Meu pai disse que é errado mentir, mas ele está dizendo que não está em casa, porque eu estou olhando para ele aqui em casa. Integridade e fidelidade é uma característica de uma família que decidiu servir ao Senhor. Deve possuir em todos os seus atos, em tudo, dentro da sua casa, meus amados. Avalie o que você precisa modificar, o que precisa ser mudado, o que precisa ser reorganizado, para que a fidelidade, para que a integridade, para que o compromisso com a palavra do Senhor seja mantido dentro da tua casa, dentro da tua família, junto com a tua esposa, junto com os teus filhos, no ambiente que você vive todos os dias. Josué é um exemplo extraordinário de alguém que se posicionou. Não espere posicionamento de ninguém. Se posicione você. Pastor, mas é porque o meu marido não me ajuda. Pastor, mas é porque a minha esposa é só misericórdia, ela não me ajuda. Eu faço algo e ela desfaz. Eu faço algo e ele desfaz. Não espere ninguém se posicionar, para que você se posicione dentro da tua casa, dentro do teu lar, como um arauto da palavra do Senhor naquele lugar. Não espere posicionamento do esposo ou da esposa. Se levante você como alguém que tem integridade e fidelidade a Deus. Josué faz uma pergunta para o povo: quem vocês querem servir hoje? Me digam se vocês querem servir aos deuses que ficaram da além do rio, ou se querem servir ao Deus que vos tirou com mão forte da terra do Egito. Mas antes de vocês responderem, deixa eu dizer o que eu decidi: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decida servir a Deus dentro da tua casa. Pastor, mas é porque os meus vizinhos. Pastor, mas é porque a minha família. Pastor, mas é porque ninguém na minha casa é crente, só eu. Seja você o Josué dentro da sua casa, que vai se levantar como um arauto e vai salvar toda a tua casa e toda a tua família. Quando alguém se levanta dentro da casa, toda a família é impactada pela mensagem e pela transformação do Evangelho, porque se levantou alguém como coluna ali dentro daquele lugar. Eu me recordo, meus amados, que quando eu comecei a namorar com a Ramires, era só ela de crente dentro da casa dela. Todo mundo lá não era crente. E ela se levantou como um arauto lá dentro da sua casa. Eu cito o exemplo dela porque é alguém que está próximo. É alguém que eu vi acontecer todas as transformações. É alguém que eu vi o seu pai muitas das vezes querer interná-la no hospício, no hospital de louco, porque ela estava lendo muito a Bíblia. Vou te levar para o hospital, você está ficando louca. A sua mãe, os seus irmãos, ninguém queria saber de Deus. E hoje, meus amados, depois de quase 13, 14 anos na presença do Senhor, orando, buscando, intercedendo, se levantando como um arauto dentro da sua casa, a sua mãe aceitou a Jesus, o seu irmão aceitou a Jesus, a sua irmã aceitou a Jesus, falta só o seu pai, mas Deus vai fazer uma obra. Por quê? Porque alguém se levantou como Josué dentro daquele lar e orou e buscou por aquela família. Não espere ninguém. Levante-se você. Pastor, só tem eu. É você mesmo. Se Deus te levantou dentro da tua casa,
É você que Deus vai usar para salvar e libertar toda a tua casa. Você crê nessa palavra nessa noite? É você que Deus vai contar para mudar aquela vizinhança lá onde você mora. É com você que Deus quer contar para mudar aquele local de trabalho que você convive. É com você que Deus quer usar e quer contar para mudar aquele ambiente escolar, aquele ambiente de curso, de faculdade. É com você, pastor, só tem eu. Seja você o Josué daquela vizinhança, daquela escola, daquele colégio, daquele trabalho. Se levante você e diga: eu decidi servir ao Senhor e eu vou fazer a diferença aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe uma terceira característica, meus amados, que toda família que decidiu servir ao Senhor deve possuir, que é da unidade. A unidade na família, meus amados, ela é essencial para que a gente possa ter uma vida que honre a Deus. Oh, meus queridos, como é triste a gente vê famílias que muitas das vezes vivem uma vida de aparência, que muitas das vezes dentro da igreja está tudo mil maravilhas, mas quando está dentro da casa, meus amados, é um pé de guerra, ninguém consegue se entender. Por isso nós temos que firmar como um compromisso no nosso coração as duas características anteriores: buscar a presença do Senhor dentro da nossa casa, para que a gente possa ter unidade dentro das nossas famílias. É difícil? É. Imagine duas pessoas criadas de jeitos diferentes, duas pessoas que foram criadas de formas diferentes e agora resolveram se unir e estar no mesmo teto. Uma pessoa foi criada muito mimada, uma pessoa foi criada com tudo nas mãos, uma pessoa foi criada tendo tudo, a outra pessoa foi criada já se virando, a outra pessoa foi criada já sabendo fazer tudo. E aí de repente está essas duas pessoas no mesmo teto, uma que teve sempre tudo nas mãos, a outra não teve nada. Vai demorar um tempo para que isso comece a se encaixar, mas se você tiver paciência, a coisa vai acontecer. Não abra mão de ter unidade dentro da tua casa e principalmente dentro do teu casamento. Se existe uma coisa que começa a dar problema e acarreta no divórcio, é a falta de unidade dentro da casa, é a falta de unidade dentro da família. O que é unidade, pastor? É aquilo que está lá em Gênesis: deixará o homem a mãe, o pai, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só. Uma só. Quando a palavra diz: deixará o homem, pai e mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, o que Deus está falando aqui é de unidade. Os dois vão pensar de maneira não igual, mas de maneira unida, porque existe diferença. Existem as individualidades dentro do matrimônio, sim, mas existe a unidade, que é: todos vão fazer e concorrer para que aquele matrimônio ele dê certo. Pastor, mas é porque isso é um dos maiores motivos na minha pesquisa que eu estava fazendo hoje à tarde, que é um dos maiores motivos de divórcio. Às vezes nem é problemas de discussão, às vezes nem é conflito. Sabe qual é um dos maiores problemas que tem se levantado para divórcio? Incompatibilidade de gênero. O que é isso, pastor? Falta de unidade. Sabe o que é isso? Pastor, mas é porque eu penso tão diferente dele. Amém, glória a Deus por isso. Nós temos que pensar diferente um do outro, sim, mas isso não tira a nossa unidade. E o que é unidade? É os dois estarem concorrendo junto para que aquela união dê certo. Nós podemos pensar diferente, eu penso de uma forma, ela pensa de outra, mas o casamento é algo que nós vamos unir para que aquilo dê certo, e isto se chama unidade. Não abra mão disso dentro da sua casa e dentro do seu lar. Pense diferente, tenha propósito, tenha planos, projetos, mas que ambos concorram para que o casamento, para que a família, para que o matrimônio ele chegue até a eternidade. E para que isso aconteça, meus amados, a gente precisa se esforçar. Dá trabalho, meus amados. Manter uma família bem estruturada na presença do Senhor não é algo que a gente consegue indo bem ali na esquina. Dá trabalho.
requer lutas diárias, requer oração, requer choro, requer lágrimas, requer intercessão. Mas sabe de uma coisa que Josué está nos ensinando aqui? Vale a pena. Sabe por quê? Porque existe bênção sobre uma sociedade que possui famílias unidas e servindo debaixo da presença do Senhor. Uma sociedade que possui famílias debaixo da presença do Senhor é uma sociedade que possui criminalidade baixa, é uma sociedade que possui índice de homicídio baixa, é uma sociedade que possui índice de roubo baixa. Por quê? Por causa das políticas públicas, por causa do governo, por causa do político A e B? Não, porque é uma sociedade que possui famílias que decidiram servir e buscar a presença do Senhor. Por isso, meus amados, que lá em Provérbios está escrito: feliz é a nação cujo Deus... O que é que esse texto quer dizer? Feliz é a nação cujas famílias servem ao Senhor. O texto não está querendo dizer feliz é a nação que tem o presidente que é do partido A ou que é do partido B. Feliz é a nação que tem o presidente que propôs políticas públicas sociais A e B. Não, feliz é a nação onde as famílias têm o Senhor como primazia dentro de cada lar, dentro de cada família. Sabe como que a gente muda a sociedade? Mudando a nossa casa. Sabe como que a gente diminui todas as taxas ruins da nossa sociedade? Não é propondo novas políticas públicas, mas é se voltando para dentro das nossas casas, resolvendo os problemas dentro do nosso lar, buscando a Deus em primeiro lugar, levantando um altar de oração dentro da nossa casa. Quando você fizer isso, cada casa aqui presente, cada lar aqui presente, será um antídoto para essa sociedade corrompida, degradada, imoral, mas vai se levantar, porque famílias aqui presentes vão se levantar como arautos na presença do Senhor em meio a essa sociedade e vai impactar de maneira positiva toda esta nação. Quantos aqui desejam se levantar como famílias e impactar esta nação? Quantos aqui? Coloque em prática tudo isso que Deus está nos falando aqui nessa noite. A quarta característica, meus amados, de famílias que decidiram servir ao Senhor, são famílias que possuem testemunho e conseguem influenciar o ambiente a qual elas vivem. Uma família que serve ao Senhor deve ser um testemunho visível da transformação do Evangelho nesta família. O comportamento, as escolhas desta família, tudo o que você faz, todas as suas atitudes, tudo aquilo que você resolve fazer, toda a sua forma de se comportar, deve refletir o amor e os princípios da palavra do Senhor dentro da sua casa e dentro da sua família. Pastor, como que faz isso? Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente mora do lado, e eu já escutei isso, pastor, lá vizinho à minha casa tem uma pessoa que é o pior vizinho da rua, e sabe que é o pior de tudo? É o único crente. Meu Deus, eu dou vontade de se esconder, de jogar debaixo do carro. Como é que pode, meus amados? O pior vizinho da rua é o crente. É exatamente disso que a palavra do Senhor está falando aqui. A quarta característica de famílias que decidiram servir ao Senhor são exatamente famílias que resolveram dar testemunho da transformação. Como que faz isso? Seja exemplo ativo desta transformação que Deus fez na sua vida. Dê exemplo, testemunho, fale de Cristo onde você mora. Seja um bom vizinho. Seja um bom funcionário, seja um bom aluno. Como que é o mundo? Mudando você, mudando a sua casa. Meus amados, como que a gente tem uma ideia que é muito difícil, que a gente tem que fazer coisas mirabolantes. Você só precisa cuidar da sua vida e da sua casa. Se cada família decidir cuidar da sua casa debaixo dos princípios do Senhor, nós teremos uma sociedade forte, vibrante e que busca a presença do Senhor. E tudo aquilo que é ruim vai começar a declinar, porque se levantou famílias naquela sociedade interessadas em buscar a presença do Senhor. Tem uma história muito interessante, meus amados, que um sapateiro chegou para Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o idealizador da reforma protestante. E aí esse sapateiro chegou para ele e disse assim: Lutero, eu aceitei Jesus. E agora? O que é que eu devo fazer? Na mente dele, ele pensou que precisaria mudar ou fazer algo extraordinário. E aí Lutero olha para aquele sapateiro e diz assim: ó, você aceitou Jesus? Foi? Amém.
Sabe o que você tem que fazer agora? Volte lá para a sua sapataria. Faça o melhor sapato que você puder fazer e venda por um preço justo. Sabe o que o Lutero estava querendo dizer? Viva uma vida normal, dando testemunho da fé que você aceitou. Você só precisa testemunhar deste evangelho que Deus colocou dentro do teu coração, aonde Deus te levar. Você não precisa de um microfone, você não precisa de oportunidades, você não precisa estar em um altar, estar em um ambiente de destaque para dar testemunho. Se você só dá testemunho quando está em destaque, você precisa aceitar Jesus de novo, porque Deus nos chamou para ser discípulo, para ser arauto deste evangelho, lá na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso local de ambiente, de circunvizinhança, em todos os lugares nós temos que dar testemunho e influenciar esta geração. E aqui que entra, meus amados, o porquê que a nossa sociedade não tem mudado. Porque se você olhar pesquisas, você vê que o índice de evangélicos só aumenta no Brasil. E aí eu estava nessa semana vendo uma reportagem do ano passado, da Veja, que a perspectiva é que em 2050 o número de evangélicos vai ultrapassar todas as outras religiões no Brasil. Como é que pode? Como é que pode nós termos uma crescente de pessoas que se dizem evangélicas, ao passo que nós temos uma crescente de todas as taxas ruins no nosso Brasil? Taxas de assassinatos, taxas de homicídio, taxas de suicídio, taxas de divórcio, tudo que você possa imaginar de ruim, está tudo crescendo. Em contrapartida, o número de evangélicos também está crescendo. E aí o que me vem à mente é só uma coisa: ou este evangelho verdadeiramente não muda ninguém, o que eu não acredito nisso, porque ele muda, ou em contrapartida, nós temos visto pessoas que só são evangélicos no nome, mas não são verdadeiramente cristãos lá dentro da onde Deus nos colocou. É preciso nós se levantarmos não com o título de evangélico, igreja. É preciso nós se levantarmos como verdadeiramente famílias transformadas, regeneradas, libertas pela presença do Senhor, dando testemunho e influenciando a geração aonde Deus nos colocou para influenciar. Porque se assim nós fizermos, meus queridos, pode ser ter somente 2, 3 famílias naquele lugar, mas nós vamos conseguir impactar toda aquela região, porque ali tem 3 famílias que verdadeiramente resolveram viver o evangelho de Cristo naquele lugar. E para encerrarmos, meus amados, a quinta característica de famílias que decidiram servir ao Senhor são famílias que possuem disciplina e investem de maneira profunda na educação espiritual dentro da sua casa. E aqui eu volto a falar, meus amados, sobre filhos, porque a palavra do Senhor nos fala que os filhos são herança que Deus nos dá. E às vezes nós compreendemos mal essa mensagem. Porque se você lembra de herança, e se eu lhe perguntasse, quando que alguém recebe uma herança? Você provavelmente me responderia, só quando o dono daquele bem morre, não é verdade? Se eu deixo uma herança para os meus filhos, eles só terão direito a essa herança quando eu morrer. É por isso que aquela passagem do filho pródigo, ela é ainda muito mais profunda. Porque quando aquele filho chegou para o pai e disse assim, me dá a minha herança, porque eu tenho parte contigo, aquele pedido foi muito mais profundo e doeu muito mais no pai. Porque o que aquele filho estava pedindo, o que aquele filho estava dizendo para o pai era o seguinte, para mim você já morreu, pai, me dá a minha herança. Mas não é a mensagem de hoje. O ponto é, quando Deus fala, quando a palavra nos fala que os filhos são herança do Senhor, que Ele nos dá, esta herança não é algo que nós vamos usufruir enquanto em vida. Herança são pessoas, quando eu falo de filhos, que nós estamos deixando para a sociedade, para este mundo. E aqui fica uma pergunta para todos os pais que aqui estão presentes: que tipo de herança nós estamos deixando para a sociedade do futuro? Que tipo de herança nós estamos construindo hoje para esta sociedade daqui 20, 30 anos? Esta herança, ela tem que ser moldada e construída, não é amanhã, é hoje. Por isso que nós temos que investir. E esses dias, meus amados, eu estava conversando com alguém, um casal que não tinha filhos, e eles estavam conversando com a gente. Eu sempre brinco, dizendo que eu estou negociando com a Ramires para a gente
não parar enquanto não vê uma menininha, né? Que ainda bem que ela não está aqui para escutar. E ela fica brincando também. E esse casal olhou para a gente assim: rapaz, mas é muita coragem. Você já tem 2 filhos, querem mais? Como é que pode um negócio desse? Filho dá muito trabalho. Filho dá muito trabalho. E aí eu olhei para aquele casal e disse assim: não, filho não dá muito trabalho. E aí disse assim: filho custa muito caro. Não, filho também não custa muito caro. Como assim? Filho custa tudo. Sabe por quê? Porque não é trabalho, não é caro. Nós temos que investir tudo que nós temos com os nossos filhos. Tempo, educação, todas as nossas experiências, tudo aquilo que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque esta é a herança que nós deixaremos para a futura sociedade lá no futuro. É esta herança, meus amados, que nós estamos construindo para a sociedade que vai vir. Por isso que eu falo aqui, deixo uma mensagem final para todos os pais: dediquem tempo para os vossos filhos, ensine, instrua, admoeste, discipline, eduque, leia a Bíblia, ore com eles, para que você possa deixar a herança para a sociedade, mas não uma herança que vai desgraçar a futura sociedade, mas uma herança que vai ser bênção para a sociedade futura. Futuros pastores, futuros evangelistas, futuras pregadoras, futuros missionários, alguém que foi abençoado, que teve a dedicação hoje, e que lá no futuro serão homens e mulheres que irão impactar a geração do futuro. Por isso, se você tem uma chama do Evangelho no seu coração, enxerte isso dentro da sua família, dentro da sua casa. E para nós concluirmos, meus amados, Josué, ele tomou uma firme decisão naquele dia. Ele não esperou a resposta da nação de Israel. E nessa noite, o Senhor, Ele nos faz aquela mesma pergunta que Josué fez, mas não de maneira igual, porque se talvez o Senhor descesse aqui e perguntasse: vocês querem servir a quem? As suas vontades? Vocês querem servir o eu de vocês? Vocês querem servir as próprias vontades ou querem me servir? Talvez seria muito forte. Não, Senhor, nós queremos servir a Ti. Como o povo de Israel também falou, nós não queremos outros deuses, mas nas atitudes, no dia a dia, quando nós fomos ver a situação que Israel se encontrou mais na frente, nós vamos ver que aquilo tudo era da boca para fora. Mas nessa noite Deus quer de nós não uma resposta da boca para fora. Deus quer de nós uma resposta sincera. E talvez você chegou aqui e esteja dizendo: pastor, tudo isso que foi pregado, todas essas características que foram elencadas, faltam todas dentro da minha casa, faltam todas dentro do meu lar. Falta oração, falta palavra, falta dedicação, falta integridade, falta fidelidade, falta tudo, pastor. Qual é a solução? A solução é hoje você se levantar como Josué se levantou e assumir um compromisso com você, com Deus e com a sua família, e dizer: eu vou lutar pela minha casa e pela minha família. Se até hoje tudo isso não tinha, a partir de hoje vai ter, porque eu tomo posse desta palavra, e a minha família não vai ser uma família perdida, mas vai ser uma família abençoada pela presença e pela graça do Senhor. Fique de pé nessa noite. O Senhor nessa noite está nos dando uma oportunidade, meus amados, de talvez aqui nesse lugar reconfigurar a rota da nossa família. Talvez você chegou aqui nesta noite com a tua família toda desconfigurada, com a rota toda desconfigurada, mas Deus te trouxe aqui para que você pudesse ser ministrado por esta palavra, para que Deus pudesse reconfigurar a rota da tua casa e da tua família. Deus confiou a você uma família, e esta família não vai se perder, porque Deus vai te dar graça para que você possa conduzir essa família até a eternidade. Talvez Satanás até hoje estivesse falando ao teu coração, tenha usado outras pessoas para dizer: a tua família não vai dar em nada, para a tua família não tem mais jeito, para a tua casa não tem mais solução, para o teu filho
não há mais solução. Para o teu esposo não há mais solução. Para a tua esposa não há mais solução. Para a tua casa não há mais saída. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: ainda existe solução para a tua casa e para a tua família. E a solução está quando você estiver debaixo da graça do Senhor e decidir servir a Ele de corpo, alma e espírito, e colocar a tua família na presença do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar uma decisão? E se existe uma família que é maior do que a família material, é a família espiritual. E eu quero lançar aqui uma primeira pergunta. Se você chegou aqui nessa noite e está desgarrado dessa família espiritual. Quando eu falo família espiritual, falo a família da fé. Alguém que ainda não aceitou a Cristo como o Salvador da sua vida, e está aqui hoje, veio ao culto, escutou a palavra, está até com a tua família material precisando de conserto, de reformulação. Eu quero te perguntar, se tem alguém aqui nessa noite, sai do teu lugar e vem aqui aceitar a Cristo como o Salvador da tua vida. Tem alguém? Alguém que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, mas que nessa noite quer aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Vem aqui que eu quero orar por você. Tem alguém que está no nosso meio que por algum motivo se afastou desta família, mas hoje veio ao culto e decidiu nesta noite retornar para esta família. Eu quero orar pela tua vida também. Se você veio aqui esta noite e está afastado da família espiritual, não importa o motivo, a igreja não está aqui para saber, para entender o porquê, não. A igreja está aqui simplesmente para te abraçar e te dizer: nós te recebemos de volta nesta noite. Tem alguém no nosso meio que gostaria de tomar essa decisão, de voltar para os braços do Senhor, para a família espiritual, a família da fé? Amém. E aí eu quero orar pela sua casa nessa noite. Eu quero orar pelas famílias que estão com uma rota que precisa que o Senhor coloque no eixo novamente. Pastor, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho um esposo, uma esposa, eu tenho uma causa familiar que já está sem jeito. Mas se você veio aqui nesta noite, foi porque Deus quer transformar esse algo que estava sem jeito. E nessa noite Ele está te dizendo: ainda tem jeito sim, para a situação que você está vivendo. Ainda tem conserto. Deus ainda refaz. Deus ainda pega aquilo que estava tudo destruído e tem a capacidade de construir novamente, para que aquilo sirva de exemplo e da manifestação da presença do Senhor. Tem alguém que gostaria de receber essa oração, que gostaria de colocar a família diante da presença do Senhor nessa noite? Alguém que está com uma causa familiar para ser resolvida e até hoje ainda não foi resolvida, mas nessa noite escutou a palavra, acreditou naquilo que Deus tem para fazer na tua casa e na tua família, e vai colocar diante do Senhor esta causa impossível que só o Senhor pode resolver. Amém. Eu quero orar por toda a igreja nessa noite. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que aqui foi ministrada. Eu te louvo, Senhor, porque tu és bom, porque a tua fidelidade, Senhor, ela dura de geração em geração. Eu te louvo, Senhor, porque tu é um Deus que sempre nos dá oportunidades. E eu te louvo, Senhor, porque nesta noite mais uma vez tu nos deste oportunidades de nos consertarmos, de nos alinharmos, para que a gente possa, Senhor, naquele grande dia chegar diante de ti de maneira indesculpável, para que naquele grande dia possamos chegar diante de ti, Senhor, e não ter nada o que dizer. Não tive oportunidades, tu nunca me deu oportunidades. Nessa noite, Senhor, eu te louvo, porque mais uma vez tu nos deste oportunidade
Muito obrigado, porque Tu continuas a falar conosco. Muito obrigado, Senhor, porque em todo momento Tu continua a falar aos nossos corações. Muito obrigado, porque quando nós estamos abatidos, caídos, quando nós estamos, Senhor, fracos, é Tu que nos levanta, nos ergue e nos coloca de pé novamente. Muito obrigado, Senhor. Eu apresento nas Tuas mãos cada família aqui representada. Eu apresento em Tuas mãos cada casamento aqui, Senhor. Se tiver alguém com problemas no casamento, com problemas conjugais, entra com providência, Senhor, nessa noite. Resolve tudo aquilo que precisa ser resolvido, Pai. Repreende, Deus, todo espírito de desânimo, todo espírito da separação. Coloca por terra nesta noite, Senhor, debaixo da autoridade do Teu Espírito Santo, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, Senhor. Todo espírito que venha contra as famílias aqui representadas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma em Tuas mãos cada família aqui, ó Deus, Pai. Cada filho, cada esposa, cada marido. Toma em Tuas mãos, ó Deus. Resolve todos os problemas difíceis e impossíveis do Teu povo. É o que nós Te louvamos nessa noite, Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados.